durante todo esse dia, para que pudéssemos assim chegar a essa nossa aula. E juntamente com os nossos mentores, nós vamos nos ligando ao mentor espiritual responsável pelo curso básico 1, indo de encontro também ao mentor espiritual da nossa casa, o Self, nosso querido pai João, agradecendo também imensamente por todo o amparo que recebemos a cada dia. E agradecidos que estamos e felizes também, nós vamos sentindo nesse instante o amor de Jesus que envolve a cada um de nós, Jesus, nosso mestre, que vai adentrando em nossos lares, iluminando todos os cantinhos e cômodos da nossa casa, envolvendo também os nossos familiares na sua luz, no seu amor. E assim, nós vamos fazendo a nossa prece de agradecimento e pedindo que ela chegue até Deus, nosso Pai, representando todo o agradecimento que sentimos em nossos corações e que retorne até nós em vibrações de muita sustentação, de muito equilíbrio e amparo durante todo esse nosso encontro. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós pedimos também, Jesus, nosso mestre querido, que já possa envolver nesse teu amor, nessa tua luz, a nossa companheira Rosângela, que passará para nós tudo aquilo que ela preparou, dando continuidade à aula do dia 8, e também envolvendo já a Sandra, que também vai dar uma introdução aí da aula das leis morais, e nesse instante também pedindo que Jesus envolva também a Léo, que fará a leitura por nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu convido agora a Léo, né? Seja bem-vinda, Léo. Pega lá o sinal verde. É o sinal verde ao acaso, né? Léo? Fala. Está desligado. Léo, liga, por favor, o seu microfone. Eu abri na página 84, lição 34, sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca da justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que o transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender. Hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, em vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Bom,
Essa lição aí é fazer o bem, a outra coisa é fazer o bem, a outra coisa é fazer o bem. Tá? Quando a gente pratica o bem, olhando para o próximo, tendo carinho pelo próximo, agasalhar o próximo, a gente fica muito bem, a gente se sente bem. Então, a gente, às vezes, fica lamentando um monte de coisa que acontece no dia a dia da gente, e a gente esquece de olhar para trás um pouquinho, para verificar que a gente está bem, que a gente está no caminho certo, procurando sempre melhorar, e isso só vai alegrar as nossas vidas. Isso mesmo. A lição ela é um resumozinho, né? Aqui ele fala sugestões no caminho, né? Então, a gente não pode esquecer isso tudo que você falou mesmo, porque nós vamos ter a colheita, né? Tudo que se faz, né? Um dia nós estaremos colhendo. Então, que a gente não se esqueça que nós temos tarefas a serem cumpridas, não é? Então, que a gente arregace as mangas né? E realize, não é mesmo? Porque um dia a nós será cobrado, né? E mesmo que às vezes a gente acha que aquilo que a gente tem de tarefa não é exata, a gente não está executando da forma como deveria, a gente deve sempre seguir adiante, né? Como diz aqui nesse finalzinho, né? Trabalhando sempre, né? Porque às vezes as dificuldades e os obstáculos vão se apresentar na nossa frente mesmo, não é? Então, que a gente tenha aí coragem, não é? E que continue o caminho, né? Seja ele como for, a gente tem que trilhá-lo, né? Não é isso, Rô? Quer fazer alguma observação? Não, é isso mesmo. E esses obstáculos a gente sabe que se faz necessário, né? Para nos testar também, para a gente aprender com eles, né? E é isso. E a gente tem que deixar mesmo de se lamentar, né? Eu acho que é isso que a lição traz, e diante das dificuldades, porque senão a gente vai estar perdendo tempo, né? E ele está dizendo aqui que o tempo é ouro, né? Então vamos ter que aproveitá-lo aí da melhor maneira possível, né? É isso. Então, aí a gente passa para a Rosângela, é isso, Sandra? Então, Rosângela, seja bem-vinda, que Jesus te ilumine aí, te envolva em muito amor e luz para você passar aí tudo que você preparou, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora vamos brigar com a tecnologia aqui. Deixa eu ver. Estão vendo? Esqueci, né? Vou colocar no modo de apresentação. Isso. Não põe slide atual, não. Você põe do começo, é melhor. Ou porque senão depois você não consegue rodar. Tá. É você que está passando ou é ele? Sou eu. Eu estou passando porque eu vou fazer um breve comentário no final, porque senão não vai dar o tempo. Vamos lá. Essa parte foi a que vocês viram, né, na outra aula, e aqui pelo tópico eu já vou falar. Eu já queria pegar de lá, mas vamos lá. Aqui. Então, aqui começa a apresentação. Deixa eu só ver se eu consigo tirar. Tem uma abinha aqui embaixo que fica, que eu não sei se eu sei tirar. Vamos lá. Eu deixo Para nós não aparece, viu, Rô? Só para mim, né? Mas vamos lá. Aqui. Então, na parte A, eu falei, né, sobre os espíritos durante os combates, falamos de tudo aquilo que acontece, que às vezes mesmo desencarnando eles permanecem lá, eles têm toda aquela sensação de que ainda estão nos combates, como os acidentes que às vezes acontecem na própria vida, né? Até citamos o acidente de avião que tinha acontecido lá com a moça, e demos uma breve pincelada, inclusive até foi comentado bastante depois pela Sandra, pelo que eu vi lá no nosso no vídeo gravado.
A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza é que muitos têm a função de movimentar todo esse tempo, tem uma ação direta relacionada com a natureza, visto tudo aquilo que nós já vimos, e até mesmo essas tempestades de areia, de chuva, de vento, de furacão, de vulcão, de tudo isso que acontece na nossa natureza, tem sim a ação dos espíritos. E agora, essa ocupação e missão dos espíritos, e missões dos espíritos, que é o que nós vamos ver, e depois a tempestade acalmada, ou amainada, que é na parte B. Então, vamos a ocupações e missões dos espíritos. A ocupação, né, tem um significado que é a ação ou efeito de ocupar ou ocupar-se. A ação de se apoderar militarmente de uma cidade ou de um país. E é um trabalho a fazeres com que nos ocupamos. E o significado de missão. Encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa, ou seja, cumprir uma missão. E as ocupações, no livro, né, dos espíritos, ocupações, esse negocinho aqui, missões dos espíritos. E o livro do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos dão algumas noções de como vivem os espíritos no mundo dos encarnados. Quem no nosso lar, por exemplo, tem ideia de como funcionam os ministérios espirituais, o umbral, as zonas purgatoriais, etc. E aí, essa parte da aula, ela começava lá no Espírito de Segismundo. Eu peguei um pouquinho antes, porque fala lá em Missionários da Luz, que pode ver a influência exercida pelos espíritos no processo da reencarnação, exemplo de Segismundo. E aí, um pouquinho antes, né, lá no nosso lar, tem o Centro de Planejamento de Reencarnações. E aí tem uma historinha antes, né, que André e Alexandre entram num dos gabinetes extensos do edifício principal. Alexandre apresenta André ao assistente Josino, que recebe com extrema gentileza, e ele esclareceu o objetivo da visita, que é para mostrar para André, né, como é que funciona tudo isso. Aí aqui nós vemos esses três adentrando. Tem Josino, Alexandre e André Luiz. E esse aqui é um instituto que todos nós passamos antes da reencarnação. E é uma coisa muito complexa, olha só, pavilhões de desenhos onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. Né? Então, tudo aquilo é pensado, e olha a quantidade de pessoas se envolvendo, né, nesse planejamento. Então, eles penetraram em algumas dependências consagradas ao serviço do desenho, e lá tinham pequenas telas demonstrando peças do organismo humano, que estavam ordenadamente em todos os recantos. Ele teve a impressão de que se encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os efeitos e para todos os gostos. Então, aqui, né, André, observando, junto com Manassés, que estava tentando explicar um pouquinho de como funcionava tudo aquilo, né? E aí já explica que Segismundo, que é a pessoa que nós vamos, o espírito que nós vamos estudar agora nessa reencarnação, ele virá com um problema cardíaco que se manifestará na idade adulta. Olha como são já os planejamentos, como eles acontecem, né? Já sabe quando, a gravidade que vai ter e tudo mediante aquilo que a gente merece, que vai amenizar ou piorar tudo isso. E aqui, né, André Luiz, Manassés, um reencarnante. E aqui, olha aqui alguns exemplos, né, que nós vamos ver, simples até. Silvério irá reencarnar e após 15 anos de atividade de auxílio no plano espiritual, com objetivos de reparar erros passados, né? Ele estava um tanto hesitante, com receio de contrair novos débitos, devido ao esquecimento do passado. Ele acatou a sugestão de trazer um defeito físico na perna, a fim de se defender das tentações como antídoto à vaidade. Tem possibilidade de viver até 70 anos. Olha só, já está tudo planejado. E como a gente pode amenizar, como a gente pode agravar, vai depender muito da nossa conduta na vida, né?
Vamos ao próximo. Anacleta vai reencarnar e, após 40 anos de trabalho em favor de espíritos familiares que estão em desequilíbrio, ela pretende recebê-los como filhos, 2 na condição de paralisia, outro na debilidade mental e uma filha também com problemas, mas que deverá auxiliá-la na velhice do corpo. Repara o erro de outra encarnação e quando permitiu como mãe, através da falta de disciplina e do excesso de mimo, que seus filhos não conseguissem enfrentar as lutas da vida. Alguém quer falar alguma coisa? Rosângela, aqui não mudou o slide, é isso mesmo? Continuou ainda naquela foto do... Não, já estou lá à frente. Estou bem à frente. Está parado o seu slide, então. Eu achei que não... Não, espera aí. Deixa eu ver como é que eu paro. Como que eu posso sair daqui? Me dá uma dica. Espera aí, volta ali no slide aqui do lado, ó. Tenta no slide só. Onde você está? Vocês estão vendo o que eu estou apresentando aqui? Sim, e você está aqui com os slides do lado. Então, vai no que você quer apresentar agora. Esse aqui foi o que eu comecei, eu já estou aqui, ó, na Anacleta. Aí, Sim. agora foi. Esse não mudou. Não coloca no slide atual. Se você colocar no slide atual, você não consegue mudar. Entendeu? É. Vocês estão vendo a mudança agora, não? Sim. Sim, mudou. Então, mas é do atual. Então tá, vamos em frente. Tá, se travar de novo, me avise, por favor. Bom, aqui é a Anacleta, né? O anterior que eu tinha mostrado era esse aqui. E agora, outra identidade que deve reencarnar pede que haja interferência na formação das glândulas tireoide e paratireoide, a fim de que o corpo não se apresente harmônico fisicamente, uma vez a beleza física poderia dificultar as tarefas que ela deveria se empenhar. Então, ali mostrando, né, onde fica tudo para ter os problemas e não ter toda essa interferência aí que ela deve ter tido já. Se não trocar, me avise, já mudei. Outro espírito deve reencarnar com a possibilidade de surgimento de uma úlcera que chegue à maioridade. Através desse processo, poderá resgatar um crime cometido há mais de 100 anos antes, quando assassinou um homem a facadas. A vítima tornou-se seu obsessor e provocou gradativamente sua desencarnação. Após sofrer no plano espiritual, reergueu-se moralmente e obteve várias intercessões. No entanto, pela lei de ação e reação, o crime ainda permanece em aberto e a reencarnação dolorosa servirá de pena e reparação. Então, tudo tem uma razão, né? Tudo tem um porquê. Vamos ao próximo. E Manassés comenta que são inúmeros projetos de corpos futuros nesses setores de serviço. André permaneceu por mais alguns dias ali no Instituto de Planejamento das Reencarnações e... Espera aí que surgiu. Para aprofundar seus estudos acerca do processo de reencarnação. A existência humana não é um ato acidental. E no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, a cada um por suas obras. Agora vamos aqui à reencarnação, que é o assunto que nós vamos tratar do Segismundo. André se sente feliz e emocionado quando Alexandre o convida para visitar em sua companhia o ambiente doméstico de Adelina e Raquel, onde se processaria a reencarnação de Segismundo. Ele era fascinado pelas leis biogenéticas e até então não tivera conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Ainda não acompanhara de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Vamos lá. Aí agora aqui a gente conhece o Alexandre, o André e o Herculano. O Herculano está lá na porta já aguardando, né,
a aproximação do Alexandre e de André, né, para conhecer o casal que é Adelina e Raquel. E aí eles entram na casa de Adelina e Raquel, esse casal que estão aqui, e eles se aproximam aqui de Segismundo, que é esse espírito que aqui está. E ele se encontra visivelmente abatido, a gente pode perceber. E o casal, eles estavam tomando a refeição da tarde, né, com o filho lá na cozinha. E aqui já estão adentrando, né, aqui Alexandre, André, Segismundo, e vamos lá na cozinha. E ele percebe que o casal não está bem. Ele está um pouco abatido, e Alexandre imediatamente já começa a dar um passe no primogênito, para fazer com que o pensamento, né, do Adelino, no caso, que está triste nesse momento, não destrua a substância da hereditariedade que ele possui lá no organismo, né, que essa noite eles estão preparando para a encarnação do Segismundo. Então ele se aproxima, dá um passe ali no Joãozinho, no pequeno do casal, né, o primogênito do casal, para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, né, para que com suas perguntas juvenis consiga desfazer esse mal-estar e melhorar um pouquinho, né, a atitude de Adelino e o clima do relacionamento do casal. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso do casal, Adelino despede-se com delicadeza da esposa, não habitual, né? Ele promete voltar um pouquinho mais cedo para que eles possam orar antes de deitar. E antes de dormir, assim eles fazem. Ó. Aqui está o casal assistido pela avó aqui da Raquel, né? E ele se põe a fazer a oração e ele foi proferido, inclusive, pela criança, né? E o clima da preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora muito, porque tudo isso já está tendo um preparo de muito antes, né? E aí, quando eles estão adormecidos, eles abandonam o corpo físico e Raquel vai ao encontro de sua avó materna. E Adelino vagueava pelo quarto angustiado e espantadiço, porque está lá no sono, mas percebe que tem alguma energia no local, né? E a hora que ele percebe, que ele vê Segismundo naquela situação, ele se apavora. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos e tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja nenhum mal e está ali em busca do seu perdão e acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, que foi seu algoz em vida pretérita, dissipando naquele momento as energias pesadas, nuvens de ódio que doavam o perispírito dele e escondia a sua condição de espírito elevado e nobre. Olha só, toda essa energia ruim se dissipando, né? Como é que a gente pode acumular tantas coisas ruins no nosso perispírito, não é mesmo? Aí, depois dessa missão já cumprida, né, já terem feito tudo aquilo, satisfeitos com essa visita que eles fizeram, Herculano e Alexandre, que estão aqui na frente, né, e André Luiz e Segismundo aqui atrás, deixam a casa de Adelina e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. E assim eles fazem, né, e André e Alexandre chegam à casa de Adelina e Raquel na véspera da ligação do espírito. Segismundo, com a matéria orgânica, lá se encontra, né, com Herculano e Segismundo, em companhia dos espíritos construtores que iriam cooperar na sua formação fetal. E aqui eles estão, ó, o ambiente familiar estava cercado de afeição, Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com a assistência dos espíritos construtores. Olha quantas pessoas, né, quantos espíritos estão aqui
para que tudo isso aconteça, para ter um planejamento de um nascimento de um bebê, né? Quanta coisa envolve, quantos espíritos preparam o ambiente, né? E, ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Ele sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos em retorno à carne. E com o incentivo dos amigos, que se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado, ele vai se acalmando, ele vai se aquietando, e, antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, um momento crucial de sua redução perispiritual. E agora os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. E durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual era reduzida, ele já ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Olha como é feito. Né? Tudo isso vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí, Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Gente, olha a quantidade de espíritos para que seja feita a reencarnação. Tanta energia, né, tanta disponibilidade. O quanto é feito, né, pensando na encarnação de um ser. Ante a Assembleia de Espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime da entrega de Segismundo à futura mãe. Sob o olhar vigilante de Adelino, o aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino, sob influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. E olha como funciona tudo isso, né? Naquela noite, volta 1. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra o óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o núcleo. E sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual, nosso lar, onde vivem. Aqui eles estão, né, chegando aí à colônia espiritual, nosso lar. Bom, antes de eu fazer os comentários, eu gostaria de ouvi-los. Nenhum comentário? Vocês imaginavam mais ou menos dessa forma que aconteceria um processo reencarnatório? Nunca imaginamos dessa forma. Não é interessante? É demais, demais. Todo aquele planejamento.
quantos espíritos envolvidos, né? Quantas doações, né, de cada um dos espíritos, cada um sei lá, na sua função, na sua tarefa, para que tudo aconteça como tem que acontecer, não? Poxa, impressionante. Nunca imaginava isso. Eu sou muito visual, e quando eu achei essa apresentação, eu achei sensacional, porque ele é muito rico em detalhes, né? Por mais que tenha as palavras ali para explicar, as imagens deixam muito claro aquilo que a gente não imagina. A gente acha que é só um espermatozoide, um óvulo fecundou, e muitos às vezes pensam em até não dar continuidade, mas olha quanto foi feito, até mesmo o planejamento de ter um problema aqui, um problema ali, para isso tudo te ajudar a se elevar, a crescer. Pode falar, João, o que você está pensando. Não, é que veio outro pensamento. E quando tem, por exemplo, aos 3 meses de gravidez, aí um aborto, né? O que será que acontece, né? Isso me veio na cabeça. Pois é, né? Aquilo que a gente às vezes aceitou em concordar e depois não conseguiu, não foi forte o suficiente para continuar, né? Eu não dizia um aborto provocado, né? Penso num aborto natural que acontece, né? Isso é fácil de explicar, entre aspas, né? Muitos espíritos têm tempos para cumprir, para ir para um mundo melhor, vamos dizer assim, mais simples. E às vezes são meses, semanas, às vezes são 10 meses, 11 meses, 12 meses, 1 ano e 20 dias. Então, aquilo que resta, às vezes, ao espírito para cumprir toda a sua missão. Às vezes, né? Cada caso é um caso. A Sandra pode explicar melhor. Para concluir, não, só assim, porque nós vamos ter uma aula sobre esses temas mais polêmicos, dentre eles o aborto, né? Mas pode ser um resgate para os pais, de repente esse óvulo fecundado, ele pode, isso é a espiritualidade que nos fala, ele pode não ter um espírito ligado, porque aquilo seria realmente para os pais, entendeu? Então, assim, são várias, como nós vimos, vários estudos na espiritualidade para ver o que é melhor para o aperfeiçoamento daqueles espíritos. O sofrimento é aquilo que nós acabamos de ler na nossa lição, ele vem também de acordo com aquilo que a gente faz na vida. Então, dependendo de como levamos a vida, né? Vimos também naquilo que você trouxe, né, Rosângela, o reparamento de várias situações aí, que as pessoas depois têm que estar reparando mesmo. Cometeu ação e reação. Então, por isso, às vezes, o aborto, o não provocado. O provocado, a espiritualidade tenta muito intervir, mas às vezes é o livre-arbítrio, né? E depois essa pessoa responderá por isso, né? Só para a gente ir em frente, né, Rô? Sim. Só mais uma colocação. E quando é um aborto natural, eu digo que já era previsto acontecer, também tem todo o acompanhamento da espiritualidade, não? Sim, sempre. Então, vamos lá. Pela leitura dos livros espíritas, notamos que os espíritos estão situados em diversos graus de evolução. Isso vocês acho que já viram, né? Tem os espíritos puros, os bons e os imperfeitos. E aí, a característica de cada um, né? Os imperfeitos com vingança, orgulho, inveja, ciúme, ódio, cobiça, egoísmo, maledicências. Os bons predomina a bondade, o desejo do bem, e os espíritos puros, o amor. E a gente está lá embaixo ainda, né? Mas vamos lá. E os espíritos superiores, ela tem a missão de auxiliar os menos desenvolvidos, isso, porém, não exime de desempenhar as nossas missões menores.
Observe, por exemplo, o dever ou missão de um pai de família que tem a sua tarefa, que é de educar os filhos para a vida em sociedade. Não importa o tipo de missão, pois todas são úteis no âmbito do desenvolvimento geral. Hoje eu estou gaguejando tanto. Pergunta-se, o que seria do presidente da República sem o trabalho humilde dos varredores de rua? Alguns erros, né, que eu vou trazer aqui, dos pais na hora de educar seus filhos. Vamos ver aqui rapidamente, né? Aquela coisa, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Então, falar uma coisa e fazer outra bem diferente seria quebrar as regras, né? Desautorizar o pai ou a mãe na frente da criança, né? As discussões, falar mal de um ou do outro, às vezes durante a discussão, não dar explicações, mentir, né? Falar às vezes para a criança uma coisa e não é bem assim, né? Fazer chantagens ou ameaças. O dever ou missão de um pai de família é educar seus filhos para a vida em sociedade, né? Foi a afirmação que nós fizemos lá atrás. Então aqui, ó, estar juntos, orientar, dar carinho, amor, segurança, ensinar a orar, a rezar, a viver a vida da melhor maneira possível, dar o nosso melhor para o filho. E o espírito dos pais tem a missão de desenvolver aos dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Está lá na questão 208 do Livro dos Espíritos. E os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Erraticidade nada mais é do que um estado espiritual, uma condição de existência onde os espíritos desencarnados passam durante o espaço entre uma encarnação e outra. A erraticidade não deve ser aqui confundida com o umbral. E Kardec dá a definição de erraticidade. É o estado dos espíritos errantes, isso é, não encarnados, durante os intervalos de suas existências corpóreas. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvos da primeira ordem ou puros. Espíritos que não tendo mais o que sofrer, encarnação, não podem ser considerados como errantes. Então, os espíritos percorrem os mundos, se ocupam com o progresso, dirigindo acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem aos homens de gênio, que concorrem para o adiantamento da humanidade, outros encarnam com determinada missão de progresso, outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, os quais se constituem os anjos guardiões, gênios, protetores, espíritos e os espíritos familiares. Os espíritos vulgares se miscuem, envolvem-se em nossas ocupações e diversões. Então, é aquela coisa, né, dos vulgares aqui, né? A baixa corrupção, mas aí você está vendo o CDzinho pirata, na volta eu passo aqui para comparar alguns DVDs piratas com você. Então, aquela coisa mesmo do pai, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Tem que dar os exemplos, né? Mostrar que a gente está naquele patamar de espíritos querendo evoluir, né? Estamos lá naqueles degraus. Então, qual degrau nós estamos? Querendo sempre estar um pouquinho melhor. Ah, mas vamos errar um pouquinho hoje, amanhã a gente faz diferente. Não. A gente já sabe o que é errado, o que é certo, né? Quando a gente tinha o véu na frente, tudo bem, mas agora o véu já está saindo. A gente já está conseguindo enxergar o que é certo e o que é errado. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimento e angústia os momentos em que traz a Deus, contento, né, à vontade, proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo desrespeito de ainda não poderem gozar o bem. E os espíritos, além de cuidarem de seu melhoramento pessoal, concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem à angústias da necessidade.
Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil, embora muitas vezes não se apercebam disso. Os espíritos devem percorrer todos os diferentes graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem. Assim, todos devem habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Mas há tempo para tudo, e dessa forma a experiência e o aprendizado dos quais o espírito está passando hoje, um ou outro já passou e outro ainda passará. Existem espíritos que não se ocupam de coisa alguma, conservam-se totalmente ociosos. Todavia, esse estado é temporário e cedo ou tarde o desejo de progredir os impulsionará para uma atividade. Os espíritos de maior envergadura são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade e dos povos, e os indivíduos dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir enfermos, aflitos, velar por aqueles que têm, de quem se constituem guias e protetores, orientá-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos, e pode dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a resguardar. Eu queria correr, mas está difícil. Os espíritos se ocupam com as coisas deste mundo de acordo com o grau de evolução em que se encontram. Os espíritos superiores já só se ocupam do que seja útil ao progresso. Já os inferiores se sentem ligados às coisas materiais que delas se ocupam. As missões mais importantes são confinadas somente àqueles que Deus julga capazes de cumpri-la, se incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importâncias relativas em todos os graus concedidos aos espíritos de todas as categorias. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida de suas forças, seja no estado de encarnação ou espiritual. Por toda parte a atividade, pois tudo no universo é movimento que instrui e coadjuva em mútuo apoio, dando-se as mãos para a verdadeira prática da solidariedade. Lei do trabalho é para todos, inclusive para os espíritos puros, e esse tem como ocupação receber as ordens diretamente de Deus, transmitindo-as a todo o universo e zelando ao seu cumprimento. Aí tem as perguntas. Aqui, Sandra, eu vou dar uma adiantada, porque essa parte eu acho que eles já viram, né? Me diga. Sim. Isso tudo que você falou, as missões dos espíritos, as ordens dos espíritos, tudo isso já foi visto. Você, na verdade, fez uma recordaçãozinha aí. Então, vamos lá. Eu vou até passar aqui, só finalizando, né? Vamos voltar só aqui, peraí. Deixa eu só tirar isso aqui. Aqui ele fala, tudo que a gente faz, tudo é bem o texto que foi lido no começo, né? Não podemos ser ociosos, não podemos ficar ali estagnados. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz nada para ajudar, não faz nada para se movimentar. Aí está dizendo aqui, temos o livre-arbítrio, é bem a leitura que foi feita pela Léo, né? Fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Você tem a escolha de não fazer o bem? Tem a escolha. Tem a escolha de falar assim, olha, eu não prejudico ninguém, mas também não ajuda, né? Então, qual é o caminho que você vai seguir? Qual o caminho que você acha que está certo? Qual o caminho que você pode ajudar alguém? Tem vários caminhos a percorrer, tem várias direções que podemos seguir. Porém, na verdade, só tem dois, o caminho do bem e o caminho do mal. Estagnado no mesmo lugar, não podemos ficar. Temos que fazer alguma coisa. Então, que seja pelo caminho do bem. Porque tudo que vai, volta. Tudo que fazemos tem um retorno. Na parte B, que é o final da nossa aula, fala sobre a tempestade acalmada ou amainada. É aquela... Eu tinha um vídeo para passar só de 2 minutos, mas eu acho que vocês conhecem até essa história, que
conta sobre a tempestade que Jesus enfrenta num barco que ele está atravessando. Ele vai atravessar o rio de Genezaré, né? Isso? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ele vai, é o lago, né, de Genezaré, e lá sempre, porque tem montanhas de um lado e do outro, e Jesus fala, ó, vamos atravessar lá para o outro lado. Mesmo tendo os pescadores no barco experientes, né, tinha lá os 12 viajando com Jesus, e tinha aqueles que não eram pescadores, porém tinha aqueles que já conheciam, sabiam que tinha aquele vento naquelas montanhas. Olha lá, Jesus está tentando ir de um lado para o outro no rio por conta da multidão que está ali a cercando. E começa aquela tempestade, começa aquele vento, começa tudo aquilo, e Jesus está lá no barco deitado, tranquilo, não está se preocupando, e um vai lá, levanta a vela, baixa a vela, desesperadamente, ele não sabe o que faz, até um momento que ele fala, Jesus, acorda, acorda, a gente vai morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E aquela coisa, né? Essa história, a gente pode pensar, Jesus acorda, né? Manda a tempestade se acalmar, acalma-te, aquieta-te, e a tempestade passa. Ele controla e até pergunta, nossa, quem é esse que até a tempestade cala, né? E aí Jesus fala, por que tinha medo? Onde está a fé? Isso aí é comparado à nossa vida. Quantas vezes nós passamos por tribulações, por tempestades, vem aquele desespero, eu mesmo na aula que estava dando da outra vez, aquele desespero, o que vai acontecer? A pressão vai até quanto? Mas eu estou com Jesus, a Sandra me acalmando o tempo todo, né? E a gente fica naquele medo, mas ela é enfermeira, ela não se preocupa, né? Não é assim, a gente tem que confiar, né? A gente está aqui protegido, nós estamos amparados, e se acontecer alguma coisa que está fugindo do nosso controle, é porque tem que ser assim, não adianta o desespero, e é o que eleva mais ainda toda a nossa pressão, toda a nossa doença, todos os nossos problemas, é o desespero. Nós devemos saber que nós estamos nesse barco junto com Jesus, nós vamos passar por várias tribulações, e muitas delas é para nos fortalecer. Nós estamos sendo lapidados, fortalecidos, estamos sendo preparados para enfrentar aí a vida, e que a gente possa orar, pedir, agradecer e saber que sempre vamos estar passando por algumas situações que fogem do nosso controle, mas nós temos ali, junto com a gente, nesse barco, Jesus, que é o nosso governador, que é o nosso cuidador aqui do planeta, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que falamos, porque tudo aquilo que a gente fala demais é aquilo que vem para a gente, né? Então, tentar falar mais coisas boas, tentar mais, ajudar mais, proteger mais, enfim, e saber que nessas tempestades que a gente passa, que muitas vezes são muito fortes, se apegar a Deus, ter calma, ouvir a voz interior de cada um, que a gente tem aquela vozinha que fala com a gente, quando a gente consegue acalmar e ouvir, tudo passa, tudo melhora, né? Então é isso que eu queria passar para vocês, né? A gente não temer, não se desesperar, e saber que toda essa onda, toda essa tempestade passa, né? Então, aqui é o nosso mestre, o nosso governador, olhando para todos nós e nos tranquilizando. Eu peço desculpas aí pela corrida, mas eu acho que é necessária agora nesse minuto, porque vocês também já conheciam um pouco dessa história, né? Pode complementar aí, Sandra. Perguntas, se quiserem. Alguém tem perguntas, dúvidas?
quer complementar, falar alguma coisa? Ficou claro, né? Eu acredito. Eu só peço desculpa pela corrida aí, senão eu vou passar muito do horário. Mas muito obrigada, Rosângela, foi muito bom você ter finalizado, não é? Essa parte, a gente já está já na metade do Livro dos Espíritos, até mais um pouco, não é? E então já tem muito aprendizado. Então, quando você traz já as imagens e o caso de Segismundo, que é um clássico, né, na literatura espírita, o caso dele é abordado, a gente sabe que a gente teve até uma época na casa, né, a gente teve até uma apresentação do caso, né, em si, porque é muito estudo mesmo, não é? Então, isso traz para a gente um conforto enorme, que é o que você acabou de finalizar, é a confiança de que nós temos tudo que a gente passa aqui, nada é por acaso. Às vezes, aquela pequena coisa que a gente nem se dá conta, aquilo estava lá programado, é importante, não é? Quando você falou da tireoide, às vezes a pessoa tem um problema, tem o corpo que não quer ter, não é? E aí, por que será, não é? Então, quando a gente vai tendo esses esclarecimentos, a gente vai vendo que é muito maior, não é? Então, assim, o medo de falir diante da encarnação, daquelas provas que nós vamos ter que passar, é um medo real do espírito quando ele é muito devedor, não é? Então, todos nós estamos procurando, que é o que a Ângela colocou, nós temos dois caminhos, do bem e do mal. Mas se a gente vai para o caminho do bem, a gente vai ter muito mais facilidades. Inclusive, vamos chegar lá com muito mais tranquilidades. Teremos lá condições de aprender muito mais. Como você falou, João, você viu quanto trabalho nós temos do lado de lá? Quantas coisas nós vamos aprender e vamos auxiliar. Então, a gente acha que o nosso trabalho é esse, né? De engenheiro, de enfermeira, de professora, mas o trabalho é muito maior, né? E a gente só vai se dar conta disso lá, aqui não. Então, é muito importante mesmo a gente ter isso em mente, que o amparo é sempre, e que nós temos do nosso lado o nosso anjo da guarda, não é? Então, Deus não vai permitir que a gente erre se a gente não quiser errar. Nós vimos em algumas lições que já foram dadas aqui, que nós nunca estamos sozinhos. Agora, com que sintonia eu estou? Essa é a diferença. Então, se nós oramos, por isso que é importante, a gente pede para vocês perseverarem no aprendizado da doutrina, porque a gente aprende a usar ferramentas importantes aqui, dentre eles o da oração. Ou mesmo frequentar a casa espírita é um grande socorro para nós, né? Uma das nossas companheiras esteve na casa espírita, depois até eu preciso saber como foi pela primeira vez, e assim, a gente recebe aquele jato de ânimo, de amor, e isso nos inspira, né? Nos fortalece, e nós vamos em frente. Então, nós estamos tendo aqui, neste momento do curso, a possibilidade, a oportunidade grandiosa de aprender para podermos ser mais felizes, aplicar, nem que tudo a gente não vai aplicar, porque a gente não está nessa condição de espírito perfeito, mas nós vamos sim
mudar a sintonia, nós vamos batalhar pela nossa paciência, pela nossa tolerância, pelo auxílio àqueles que estão à nossa volta, ser melhores no trabalho. Então, nós vamos sim viver melhores. E quando o obstáculo se pôr à nossa frente, como foi falado hoje, nós vamos ter mais forças para superar. Eu acho que é isso, né, Rô? Que a gente vem amarrando nesses ensinamentos todos e grandiosamente no ensinamento de hoje, né? Isso aí, você encerrou com chave de ouro. Imagina. Tudo bem, pessoal? Então, Rosângela, muito obrigada, viu, por você estar conosco, por você ter compartilhado conosco esse rico material e que vai ficar aqui gravadinho para eles assistirem e verem novamente. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, viu? Você ficará conosco ou você vai sair? Posso ficar? Pode, claro. Eu estou aqui. Vou falar um pouquinho sobre as leis morais, não é? Que vai ser a continuidade, na verdade, de tudo isso que a gente vem falando, e é o segundo ano, né? E é o foco do segundo ano. Deixa eu só achar minha apresentação aqui para compartilhar. Acho que é aqui, né, gente? É no múltiplo... Não, peraí. Onde que eu vou? Já esqueci, gente. Faz tempo que eu não faço. Aonde que eu tenho que compartilhar? Peraí. Achei. Achei. Então, dando continuidade, né, a tudo isso que a Rosângela falou, porque nós vamos ver um pouquinho, meio que fechamento mesmo, né, porque nós estamos no último dia de aula, hoje deveria ser a revisão, mas nós tivemos aquela aula anterior, né, que foi muito bom a gente ter ouvido, falando sobre os nossos compromissos mediúnicos, não é? E a importância do passe. Então, isso tudo faz com que a gente veja como a gente está no caminho do bem mesmo e como é bom esse caminho, não é? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, dando continuidade aí. Opa, peraí, eu estou mexendo no lugar errado. Para a gente recordar um pouquinho, dando esse fechamento, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como vocês já sabem, nós já falamos, ele foi publicado em 1857. Foi o primeiro livro que Kardec, né, codificou ou escreveu, orientado pelos espíritos. Então, ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Então, o livro é dos espíritos, não é de Kardec, ele é o codificador. Bom, esse livro, ele é a pedra fundamental do espiritismo. Ele contém tudo aquilo que a gente precisa saber. Então, aqui no nosso curso, a gente tem tudo resumidamente, não é? Mesmo assim, nós, durante o ano que vem, muitas das coisas que a gente ouviu hoje, nós vamos ouvir de uma forma diferente. Em outras questões, nós vamos também abordar estes temas, não é? Abrindo, expandindo mais a nossa mente. Então, esse livro que a gente está usando, o Livro dos Espíritos, ele é o código, né, de uma nova fase humana. Vamos relembrar um pouquinho, então, já fazendo um apanhado para a gente ver como como a nossa história evolutiva, a gente aprendeu que a gente evolui como planeta e evolui como pessoa. Lá atrás, na antiguidade, quem nós tivemos trazendo para nós o aprendizado cristão? Moisés.
Moisés mostrou para nós, vocês lembram isso, nós já estudamos, né? Que as coisas tinham que ser diferentes, não é? Então, tem o decágono, né? Então, não roubar, não matar, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, ele, à luz dos espíritos, ele trouxe para a humanidade, né, leis que também mudariam todo o contexto humano. Então, começamos com Moisés. Depois, Jesus, esse nosso mestre amado e querido, que deixou para nós uma lição maravilhosa de amor, de paz, de caridade, né? E durante toda a sua pregação, ele foi dando exemplos por meio de parábolas, não é? Do cotidiano daquelas pessoas, não é mesmo? Buscando o quê? Mudar o pensamento, a visão, e ele deu um boom, né? No nosso modo de enxergar a vida, dizendo que ele não veio descumprir a lei, mas sim ele veio fazer com que ela realmente, as leis de Deus realmente fossem cumpridas e conhecidas na Terra. Então, ele trouxe para nós o amor ao próximo, né? Muito forte, né? E então Kardec, com os espíritos, trouxe a nossa terceira revelação, não é? O Consolador prometido, não é? Então, é hoje o nosso mundo moderno. Então, a gente pode ver que a gente vem numa transformação, numa mudança. Então, conhecer hoje o Livro dos Espíritos, conhecer tudo isso que os Espíritos estão nos ensinando, é desvendar os nossos olhos. É tirar uma venda dos nossos olhos, é ir um pouco mais além. Olha que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. Então, na obra de Kardec, além do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas nós estamos vendo junto também o Evangelho, a gente vê alguma coisa do céu e do inferno, a gente vê outros livros da codificação, mas tudo o que tudo que está no Livro dos Espíritos, ele é esmiuçado nos demais livros. No Livro dos Médiuns, nós vamos ter toda a parte experimental da doutrina, que é toda a mediunidade, né? Como se dá. A gente já viu magnetismo, a gente já viu várias questões, e a gente vai, então, aprofundar isso daí. E aí a gente vai ter isso lá no mediúnico. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as leis morais, ele traz a consolação, a adoração, a prece. Então, ele é inserido durante todo o nosso curso, como ele foi. O céu e o inferno, ele fala muito de esperanças e consolações. Também nós já usamos um pouco deles, como foi falado hoje. Penas e gozos futuros, terrenos e futuros. E a Gênese é a criação, que nós também já vimos um pouco lá no início, né? Com Deus, criação e tudo mais, mas ela traz de uma forma muito mais elaborada e científica. É um livro que tem muita ciência. E dentro deste livro também tem todos os milagres e as predições de Jesus. E a gente vai entender que as coisas não são milagres, são realmente conhecimentos da ciência que Jesus tinha da natureza, e assim ele manipulava todas as energias. Então, é um livro também que nós vamos ao longo do tempo conhecendo. Então, a gente não pode parar no Livro dos Espíritos, né? Mas a gente tem o Aprendizes do Evangelho, que usa muito a Gênese.
E tem um livro introdutório que fala o que é o Espiritismo, um livro pequenininho que tem o Livro dos Espíritos contempla todo o seu conteúdo. E há obras póstumas que foi após o óbito de Kardec, né, o desencarne dele, né, que na verdade, comentários deles, o testamento doutrinário dele. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós já estamos chegando ao fim do primeiro ano e a gente precisa entender, não é, que essa obra é um estudo contínuo, né? Então, não interessa se nós estamos no primeiro, no segundo, no terceiro, o importante é nós termos a oportunidade do estudo. Então, o Livro dos Espíritos, no básico 1, o que nós vimos? Vimos lá, no livro primeiro, as causas primárias, Deus e criação. No livro segundo, tudo no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros. Nós já vimos 2 grandes livros. Hoje, a Rosângela encerrou o último tópico do segundo livro, que vai tratar do mundo espírita e dos espíritos. Tudo aquilo que a gente viu, a ordem e natureza dos espíritos, a encarnação, a pluralidade das existências, o retorno à vida corporal, a intervenção dos espíritos, a ocupação e a missão dos espíritos, e os 3 reinos, trazendo para nós a orientação do princípio inteligente, que é uma outra aula. A gente teve uma aula com o Neco, teremos uma no próximo ano, para que a gente possa expandir este aprendizado. E agora, no segundo ano, nós vamos iniciar o livro 3, que são as leis morais. Hoje eu vou dizer para vocês o que são leis morais, mas a gente já teve muito das leis morais, né? Hoje foi falado da lei do trabalho, que é uma lei moral. Que são o quê? Nada mais, nada menos do que as leis da natureza, as leis de Deus. E no final do Livro dos Espíritos, a gente, de novo, trata de esperanças, consolações, penas e gozos terrenos, que vai estar inserido também no nosso estudo. Bem, então, o que são essas leis morais? É uma regra de conduta, não é? É a distinção entre o bem e o mal. É o que a gente vem falando. Tudo se resume em não fazer ao outro o que não queres para si. Quem disse isso foi Jesus, não é? Que nos ensinou, e aí nós temos tanta dificuldade de praticar. É realmente as leis morais, realmente é o amor ao próximo. Então, na questão 614, Kardec pergunta o que são as leis, o que é a lei natural, o que é a lei de Deus. Então, é dito, lei natural é a lei de Deus, é a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, veja, nós fomos criados para sermos felizes. Mas, como nós gostamos de nos aproximar das dificuldades, então, ainda temos o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme dentro de nós, latentes, são vícios, são defeitos que nós ainda temos. E, às vezes, também temos defeitos materiais que também nos afasta do bem, é o vício do sexo desregrado, o vício do álcool, até mesmo do tabagismo. Por quê? Porque faz com que espíritos menos evoluídos, menos, não tão, como que eu posso dizer, não tão preocupados com o bem, eles querem aproveitar aquele cheirinho do cigarro que você fuma, ele quer estar ao lado de quem é fumante, ou de quem entra no bar para comprar cigarro, para beber alguma coisa. Então, aonde estamos e que sintonia nós temos faz toda a diferença.
Então, essa lei natural, essa lei moral, ela é eterna e imutável como o próprio Deus, uma vez que ela é a lei de Deus. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Vejam, nós temos as leis da gravidade, da relatividade, aí o nosso amigo João pode ajudar mais, né? Nós temos os cientistas aí que estudam as leis físicas e nós sabemos bem, a ciência mostra isso claramente. Mas associado a elas, nós temos leis que vão falar de como nós devemos lidar nas relações com os nossos semelhantes, né? Então, a junção dessas leis de atração, né? Ação e reação, magnetismo, como a gente viu, né? Já são leis que vão permear aí essas leis morais, essas leis naturais. Então, para o homem, uma só existência não é bastante para aprofundar-se nas leis morais. Então, muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falarem: esse mundo é tão difícil, eu não quero voltar mais. Para a gente não voltar mais, a gente tem que, então, arregaçar as mangas mesmo, não é? Porque já aprendemos que quando estamos lá na erraticidade, como foi falado, a gente entende tudo muito bem. A gente tem ali a clareza dos nossos erros. Só que quando a gente reencarna, a gente vai estar com o véu do esquecimento. É aí o medo. O Segismundo, ele teve medo disso, de fracassar, porque ele teve ali um agravamento pelo que ele ocasionou a uma pessoa, não é? E Adelino, muito receoso até de receber esse irmão. Só que esse erro grande cometido tinha que ser reparado. Então, como ele poderia ser reparado? Primeiro, com entendimento espiritual. Tudo bem, eles tiveram. Adelino já era uma pessoa de bem, Adelino já era um pai amoroso. O nosso amigo Segismundo já estava devidamente orientado e já aceitava a questão de ter que reparar o erro, mas estar de frente com aquele que um dia ele prejudicou, causava-lhe medo, porque será que ele iria ser o bom filho que ele deveria ser? Será que ele iria dar todo o amor e seria esse amor que também receberia, ele seria grato a tudo isso? Então, havia ali esse medo. E é assim que nós nos comportamos quando estamos nessa de ir e vir. Então, quanto mais nós conseguirmos abrir a nossa mente, quanto mais nós conseguirmos tirar esse véu que nos tampa a vista e achar que o outro sempre é o errado, ele tem que mudar, mas isso era bom se fulano ouvisse. Eu queria tanto que fulano ouvisse, seria ótimo, mas quem tem que ouvir primeiro sou eu, porque quem tem que mudar sou eu. Eu e a Rosana, a gente está ouvindo isso há muitos anos, né, Rosana? A gente está tentando pôr na cabeça, não é? Cada vez que a gente dá uma aula, cada vez que a gente está junto de um grupo, a gente ouve tudo de novo, a gente vai refletindo. Então, isso são oportunidades benditas que nós estamos tendo, né? Então, para nós é um trabalho super prazeroso. E que a gente espera que vocês entendam essa grandiosidade desta oportunidade e, sabe, finquem o pé. Não, eu vou até o fim, eu preciso ir além. Porque a gente tem, de um lado, o nosso bom espírito feliz, nosso mentor feliz por a gente estar aqui reunido,
e aprendendo tudo isso, mas nós temos aquele outro que diz, deixa isso para lá, olha tudo que você está perdendo. Poxa, hoje é o dia do aniversário do seu filho, você não vai fazer nada, você vai ficar aí ouvindo essas lorotas, né? Não digo no aniversário do filho, né, que a gente precisa estar comemorando, mas um exemplo, não é? Muitas vezes, vai perder o capítulo da novela, não é mesmo? Ai, tá tão boa, já é o último, você vai deixar. Então, ou seja, a gente tem, sim, aqueles... E aquelas pessoas difíceis que ficam no nosso pé, ai, não sei para que isso, ai... Né? E a gente, às vezes, acaba até se desmotivando, não é? Então, as leis divinas são apropriadas assim. No Livro dos Espíritos também a gente aprende que as leis divinas são apropriadas a cada mundo e elas são proporcionais ao grau de adiantamento dos seres. Então, quanto mais elevado o mundo, as leis naquele mundo vão ser leis que vão estar dentro das regras da natureza, não é? Mas já vão ser mais voltadas para aquele mundo. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, igual as parábolas de Jesus, né? A gente ouve, muitas pessoas ouvem, não é? Nós sabemos que a parábola do semeador, onde a semente é jogada, mas alguns solos, né, dependendo de como eles estão, eles podem estar mais pedregosos, com espinhos, e aí a palavra vai sendo sufocada, então aquele entendimento se perde, não é? E aí vai ser germinada onde? Onde o solo está fértil, aonde o solo está preparado, aonde aquela pessoa vai cuidar daquela sementinha, regando, aconchegando terra, não é? Tirando as ervas daninhas que vão querer sufocá-la, não é mesmo? Na 621, onde está escrita, então, a lei de Deus? E aí, isso a gente não pode esquecer nunca, porque a lei de Deus nós já trazemos, ele está na nossa consciência. Nós só está lá guardadinho. Então, a gente precisa trazer isso para fora, não é? E isso, então, é a medida em que nós vamos trabalhando o nosso intelecto, principalmente com o véu do passado. Como a gente já viu também nas lições, em outras oportunidades, que pessoas que, por exemplo, pintor, né? Que pintou, foi um grande pintor, pintou muito, mas ele vem numa encarnação sem essa tendência, mas ele tem isso latente lá dentro dele. Ele admira as artes, ele é uma pessoa sensível, então você não perde nada, mas naquela encarnação ele não será pintor, mas ele terá facilidade de interpretação, ele gostará daquele ambiente de museu, enfim. Por quê? Porque isso é seu, isso é do seu espírito, isso faz parte de si, não é? Então, para que o homem não se esqueça da lei divina, sempre tivemos espíritos superiores para lembrá-la, a fim de auxiliar a humanidade a progredir. Nós tivemos, nós sabemos, são vários os espíritos que nos ajudam e nos ajudaram. Mais próximos a nós temos Chico Xavier, não é? Que trouxe com a sua grandiosidade espiritual tanto ensinamento nos livros, né, que ele escreveu, tanto trabalho também que ele fez de consolo, né, das mães, das pessoas que perderam seus entes queridos, esclarecendo essas pessoas. Então, nós sempre tivemos, ao longo dos tempos, grandes vultos nos ajudando, e Chico Xavier foi um grande vulto para nós. Na 625, espírito mais perfeito e ser mais puro que apareceu na Terra foi quem? Jesus. Isso nós temos na 625, quando Kardec pergunta, qual é o nosso modelo, então?
E os espíritos dizem, o maior espírito que vocês tiveram na Terra é Jesus. Este é o modelo, tá? A lei moral sempre esteve escrita na natureza, portanto, o homem sempre pôde conhecê-la. Mas a verdade é como a luz, não é? Se ela for muito forte, ela nos ofusca. Então, nós, como não temos ainda total condição de saber tudo, porque nós ainda temos uma ideia das coisas muito limitada, nós, então, não pudemos ter toda, de uma vez, essa grandiosidade que são as verdades de Deus, a lei divina, não é? Então, nós estamos aprendendo isso aos poucos, no sofrimento, não é? Então, nós conhecemos a história da humanidade, não é? É uma história de sofrimento. Então, nós estamos chegando hoje aqui, já numa condição melhor, e a gente pode aí aprimorar mais isso, não é? Bom, hoje as mensagens, então, são mais claras, são completas e são instrutivas, como a gente está vendo aí claramente pelos espíritos. Para não haver dúvida de todas essas leis, elas estão sendo divididas em 10 partes. São as mesmas ensinadas por Jesus e por Moisés. Jesus diz que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E os espíritos superiores confirmam os ensinamentos de Jesus. Então, a gente sabe que Jesus resumiu todo aquele ensinamento de Moisés dizendo: ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e depois como ao próximo como a ti mesmo. Para nós, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, não é? Nós podemos ter certeza de que, por meio do Espiritismo, nós estamos nos aproximando e sendo melhores cristãos, porque nós vamos abrir a nossa mente no bem, como foi falado hoje, a importância de caminharmos no bem. E aí nós temos a lei de adoração. Tudo isso nós vamos ver no ano que vem. Esse final é para vocês, é meio que um fechamento para a gente ver que a gente precisa continuar esse estudo, a gente precisa continuar o nosso aprendizado. Então, nós vamos, na lei de adoração, mais uma vez, reforçar a importância da prece, a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, de louvar a Deus. Eu vou mandar para vocês depois um resuminho de cada lei que eu tenho no folhetinho da Revista Espírita. Então, vocês não se preocupem que já vai ter um resuminho para cada um de vocês aí, tá bom? E é aprender a elevar o pensamento e a buscar Deus sempre quando precisarmos. Porque quantas vezes a gente poderia facilitar a vida da gente, não é? Buscando esse Deus, buscando esse Pai Criador, tendo a fé realmente, como aqui foi falado, não é? Não colocando à prova, não é? Se Deus está ou não olhando para nós, querendo pôr à prova, né? Porque Deus não se importa com isso. Então, nós vamos aprendendo, não é? Através da lei de adoração. A lei do trabalho, que é uma lei divina, ela traz toda a ocupação útil, não é? Nós vamos saber o quanto é importante nós trabalharmos, para o bem do corpo, sim, mas para o engrandecimento do nosso espírito. Quando trabalhamos, nós podemos realizar grandes coisas, não é?
no nosso, independente de que trabalho for, se nós trouxermos o varredor da rua, olha que importância ele tem. Ele vai tirar o lixo da via pública, ele vai cuidar dos bueiros, não é? Então, assim, os coletores de lixo, não é? Vão tirar os lixos da rua para que nós não fiquemos com doenças, com moscas, enfim. Todo trabalho é digno e justo, e todo trabalho merece posteriormente o repouso. Então, o repouso também após o trabalho, ele também é divino, né? Vamos dizer assim. A lei da reprodução, que nós sabemos que ela é importante para nós podermos ter a continuidade, né, da espécie, a continuidade da ação humana, não é? E a lei da conservação. O instinto de conservação é inerente a todos os seres vivos, pois a vida é necessária ao aperfeiçoamento de cada um e ao cumprimento dos desígnios da providência. O uso do bem da terra é um direito de todos os homens outorgados por Deus. Então, tudo o que Deus fez para nós, a gente tem o direito de usar, mas usar bem, né? Então, é como usar, não é? A lei de destruição, que também foi citado uma vez numa das aulas, aparentemente ele é contrário à lei de conservação, mas é preciso, porém, que tudo se destrua para renascer e se regenerar, como observamos diariamente na natureza. Então, não é a destruição da guerra, não é? É realmente a transformação, ela é necessária, tá certo? Lei de sociedade. Deus fez o homem para viver em família, em sociedade. Isolado, o homem não progride. Se nós pensarmos que se nós estivéssemos hoje, sei lá, na floresta, nós não teríamos nem conhecimento, né? Lá largado lá, né? Num cantinho lá do Alasca, vai. A gente não teria oportunidade de conhecer as maravilhas da internet, se comunicar com outras pessoas, trocar aprendizado, não é? Porque é aí que está a dificuldade, não é? De nós vivermos em sociedade. A gente sabe que é bem difícil mesmo. Então, é importante, sim, a gente conhecer essa lei. A lei do progresso, né? Então, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, porém, nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. A gente já viu isso também, que não só o homem, como também o nosso mundo, a gente até falou já na evolução que o planeta vem tendo, não é? Nós vimos na antiguidade, nós vimos no primitivismo, né, que nós já passamos. Então, nós estamos aí galgando, não é, mudanças já bastante importantes na nossa vida, no nosso progresso. E nós já estamos mudando já o nosso planeta e também a atmosfera das pessoas para o mundo de regeneração, como nós também vimos nas aulas. Isso vai acontecer, queiramos ou não. Quem vai continuar é quem está na mesma sintonia da regeneração. Quem não está nessa sintonia vai para outros mundos, dar continuidade ao mundo de expiações e provas. Só que em que grau está essa expiação e prova? Se essa expiação e prova está num grau muito atrasado, olha que sofrimento para o espírito chegar lá e falar, meu Deus do céu, como aqui é tudo atrasado, não é? Sendo que ele poderia avançar um pouco mais. Então, nós não podemos perder esse bonde, né? Então, estar no caminho do bem é estar também no caminho do progresso. Lei da igualdade, né? Perante Deus. São iguais todos os homens. Então, aqui é a questão que a gente hoje vê, né? A questão racial, de crenças, não é? Todos nós somos criados simples e ignorantes. Então,
Por quê? Porque somos iguais perante Deus. E aí nós vamos nos esforçando para podermos evoluir e sermos melhores, né? E nessa lei, nós vamos ver que a desigualdade social e das riquezas é obra do homem e não de Deus. Lei de liberdade. A liberdade individual deve levar em conta o respeito aos direitos alheios. Então, o livre-arbítrio, então a minha liberdade vai até onde começa a sua, né? Lei de justiça, amor e caridade. O sentimento de justiça está na natureza e consiste em cada um respeitar o direito dos demais. E a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola e abrange todas as relações em que nós achamos com os nossos semelhantes. Então, nós vamos esmiuçar tudo isso. Tudo isso que a gente viu anteriormente vai embasar, né, muitas das orientações dos espíritos em cada uma dessas leis. Então, gente, aprender as leis morais, nos desvencilhar de vícios e defeitos, é buscarmos a felicidade, buscarmos a perfeição moral. Para que nós temos que nos lapidar? Para que nós temos que melhorar? Para sermos felizes, para sermos espíritos perfeitos. Quando nós vimos aquela ordem de espíritos, né, a Rosângela trouxe ela já resumidamente, nós vimos como é bem melhor você estar num patamar a mais, né, acima. Por quê? Porque você vai estar muito mais feliz, você vai ter menos sofrimento e menos dor, que é o que todos nós esperamos, né? Então, nós mudarmos a nós próprios, auxiliarmos os que estão à nossa volta, não é? E assim, mudarmos essa atmosfera do planeta é sim uma tarefa de todos nós, não é mesmo? E é o que nós buscamos para que nós possamos chegar a essa perfeição moral. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês estivessem bastante entusiasmados, para que o ano que vem nós possamos estar vendo toda essa matéria que vai nos fortalecer ainda mais, para que a gente possa dar esse passo grandioso nesse mundo de regeneração que está vindo à nossa frente aí, tá bom? Muito obrigada a todos. E que a gente esteja juntos, é o que eu espero o ano que vem. Nós vamos ter aula, mais uma aula, mas hoje é o encerramento da matéria, tá bom? É isso. Rosângela, é com você. Comigo? Não, é comigo. Ela errou, é comigo. Ela entendeu, tá vendo? Então, obrigada, Sandra, viu? Obrigada por todos os ensinamentos que você trouxe para nós, né? Que Jesus te ilumine cada vez mais para você estar aí firme e forte conosco aí no próximo ano, né? Trazendo aí mais aprendizado para nós. Agradeço também a Rosângela por toda a boa vontade, que Jesus também a envolva sempre em muito amor, em luz, para ela estar aí conosco em outros encontros. E é isso aí, né? Eu também desejo imensamente que cada um de vocês se mantenham aí firmes, perseverantes, para estarem conosco no próximo ano, né? Com o objetivo aí de futuramente estarem trabalhando na nossa casa, não é? Esse que é o objetivo maior aí nosso, né? Vocês também, porque assim vocês também vão estar crescendo, vão estar buscando cada vez mais estudarem, né? Se melhorarem, porque é o que a gente luta mesmo, né? A cada dia, não é? Porque essa transformação ela é diária e é constante, a gente sabe disso, né? A gente está sempre aprendendo, está sempre caindo, levantando e a gente vai levando. Então, também agradeço aí pela oportunidade. Então, agora partindo para o encerramento aí desse nosso encontro, eu gostaria de... Antes só de você finalizar, tem uma questão aqui, eu nem perguntei, né, se alguém queria fazer alguma pergunta, mas aqui já está aqui.
A Mari está perguntando se a doutrina é tríplice mesmo, ela tem ciência, ela tem filosofia, ela tem religião, mas ela tem, quando a gente fala que ela é tríplice, é Deus, homem e espírito, não é? Então, é essa relação tríplice que é aí, então, o homem e o espírito, não é? Aí como base e Deus, né? No topo. E a nossa doutrina, ela é sim, ela tem ciência, ela tem filosofia e ela também tem religião, que a religião, que é a caridade que você colocou, é tudo que Jesus nos ensinou. O que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo? O amor ao próximo e a caridade, né? Então, tudo isso é aí a nossa doutrina, exatamente. Era isso. Então, nós vamos partindo para o encerramento da nossa aula, e eu vou convidando a Mari para que ela possa, então, fazer as vibrações, né? E a prece final por todos nós. Seja bem-vinda, Mari. Então, vamos lá. Vamos libertando dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, paz, perdão, tranquilidade e harmonia. Vamos vibrando pela paz universal, pelo nosso planeta Terra e, em especial, pelo Brasil. Vibramos pelos lares em geral, pelas famílias, pelas crianças, pelos amigos, vizinhos e aqueles parentes mais necessitados. Vibramos pela nossa família e vamos visualizando a luz divina entrando em nossas casas e nos envolvendo em muita paz. E agora, com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos, equilíbrio, saúde, força e coragem. Encerramos, vamos deixando uma vibração de luz e fraternidade em aberto para que os nossos benfeitores espirituais possam levá-la às pessoas ou locais que julgarem mais necessitados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Então, então nós vamos dar para encerrada a nossa aula de hoje, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso mestre e amigo, dos nossos benfeitores espirituais. Obrigada a todos, uma boa noite, que nós possamos então estar reunidos na próxima segunda-feira, né, que é o nosso encerramento. Uma boa semana a todos. Gente, eu vou mandar para vocês algumas perguntinhas, porque nós hoje também iríamos fazer a revisão. Eu pedi para vocês darem uma olhadinha se vocês tinham alguma questão importante para a gente conversar. Então, na próxima semana, se vocês tiverem alguma coisa que está aí querendo entender, vamos conversar um pouquinho, e eu vou mandar aí só 8 perguntinhas para vocês responderem, para a gente comentar um pouquinho sobre elas na próxima reunião, que são as últimas aulas aí que a gente teve também o Nosso Lar, a gente teve Bezerra de Menezes, então eu não estou perguntando nada disso, mas algumas coisinhas que eu acho importante, alguns conceitos para ficar na cabeça, tá bom? E aí nós vamos fazer o nosso encerramento, se alguém quiser trazer uma mensagem bacana para a gente poder ler para todo mundo, por favor, podem trazer, tá bom? E a gente vai abrir um pouquinho para vocês, então pode ler uma mensagem, pode falar alguma coisa para os amigos, tá bom? Venham preparados para falar um pouquinho também, tá bom? Então, até semana que vem. Obrigada, meninas. Boa noite. Fiquem Tchau. com Deus. Beijo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Estamos agradecendo a nós. Que bom, Mari. Obrigada, querida. Obrigado. Boa obrigado. noite.
Obrigada, Mari. Boa noite a todos. Sandra,